Olá, boa noite a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro webinário desse curso de extensão que chama Negras Conexões, que é um diálogo entre as questões indígena, LGBTQIA+, afrodiaspóricas e sobre feminismos. Nessa live de hoje eu tenho a honra de contar com a participação da Manuela Caripuna, indígena do povo do Amapá, Caripuna do Amapá, junto com a sua mãe, Suzana, que trabalha no Museu Paraense Emílio Guild, na Reserva Técnica. Manuela é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Pará. Junto com as duas, eu tenho também a honra de contar com a participação da Karine Chocó, que deixa eu só para não me perder, é do povo Chocó de Sergipe, comunicadora do APOIME, integrante da Articulação Nacional de Mulheres Indígenas, Guerreiras da Ancestralidade, Amiga. A gente também tem a presença de uma das convidadas que ainda não está aqui nesse espaço, mas que em breve vai estar aqui conosco. Teve um pequeno probleminha, que é a Ket Uassu, do povo Uassu Cocal de Alagoas, e assistente social com especialização em saúde indígena. Então, eu queria iniciar agradecendo muito por vocês terem aceitado esse convite, estarem aqui no curso Negras Conexões. Para nós, a gente ficou imensamente grato e a gente espera que todos, todas e todos tenham uma excelente live, que a gente possa poder dialogar sobre essas questões que são tão importantes, principalmente no momento atual que a gente está vivendo, de genocídio, de violência contra a população indígena, contra os povos indígenas. Então, a gente organizou da seguinte forma: quem vai começar falando é a Manuela Caripuna, que vai depois passar a palavra para sua mãe, a Suzana, e logo em seguida a Karine vai apresentar, falar um pouco do seu ativismo, das suas pesquisas, e aí a gente entra no momento de roda de conversa para dialogar, e vocês podem fazer as perguntas que a gente vai tentar responder ao longo dessa live. Então, eu vou passar a palavra para a Manuela, então. Obrigada, Ramon. Boa noite para todas, todos que estão acompanhando aqui no momento, ou então que vão acompanhar mais tarde a gravação. Agradecer ao curso Negras Conexões, toda a equipe pelo convite, para a gente estar aqui nesse evento, compartilhando conhecimento essa noite. Ramon já me apresentou um pouco, sou Manuela, sou do povo Caripuna do Amapá. Estou no momento mestranda em Sociologia e Antropologia na UFPA, que é um território onde eu venho escrevendo um pouco os conhecimentos que a minha mãe me passa, que as minhas tias me contam, um pouco das memórias também que eu tenho da minha avó, que já faleceu há algum tempo, né, quando eu tinha 5 anos. Então, eu venho colocando tudo isso na pesquisa que eu venho realizando no momento. Território, para mim, né, o tema da live de hoje, né, Mulheres como Território. Território, para mim, é muita coisa. É a aldeia, da onde vem a minha ancestralidade, que é Santa Isabel. É o Rio Curipi, onde está a aldeia. Mas território como mulher, para mim, é a minha mãe, que está aqui comigo na cidade o tempo todo, que me acompanha, que me passa os conhecimentos, que compartilha comigo uma série de coisas. Território, para mim, também é essa parte materna da minha família, as minhas tias. E eu articulei aqui algumas coisas para mim estar contando um pouco da história das mulheres da minha família, dos meus antepassados. Então, dos meus ancestrais, se eu passar um pouquinho do tempo, o Ramon, tu me dá um sinal, que é para mim também poder passar a fala para as parentas, a minha mãe Suzana e a Karine. Ramon, e também quem está assistindo, a parenta, né? A aldeia onde vem minha ancestralidade, a aldeia Santa Isabel. O meu povo está no município de Oiapoque, no norte do estado do Amapá, bem na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. Hoje em dia a aldeia está dentro da terra indígena Uaçá, e lá é um território que não está só o povo caripuna, então também os parentes Paricu, os parentes Garibi-Maruono e os parentes Garibi-Caliná. E a gente tem parentes nesses outros povos. E quando foi na década de 40,
Os meus avós, né, que tinham casado muito jovens, nasceram numa aldeia chamada Caripurá, moraram por um tempo numa aldeia chamada Espírito Santo, foram, né, e passaram a habitar um outro lugar dentro da terra indígena, né, que na época ainda não era demarcada, da região do Açá só, e lá eles fundaram uma aldeia chamada Santa Isabel. E é muito importante porque a minha avó também é uma fundadora de aldeia, a minha avó Delfina, que já faleceu. Meu avô era filho de uma caripuna com não indígena, e a minha avó, filha de uma caripuna com um palicu, só que ela foi criada dentro da aldeia, dentro dos costumes caripunas. E foram fundar essa aldeia, tinham uma filha que se chamava Isabel, na época só tinha essa filha, depois tiveram mais filhos, e foi em homenagem a essa filha que eles deram o nome da aldeia Santa Isabel. E é muito, muito importante, né, que o nosso território carregue o nome de uma mulher, porque é isso que a gente fala, que o território para a gente é mulher, é parente, é mãe. Então eu acho muito interessante que tem o nome de uma mulher que hoje em dia ainda é viva, tem mais de 80 anos, que é a minha tia mais velha, irmã da minha mãe, que também vai falar daqui a pouco. E aí a minha mãe precisava concluir os estudos dela, não só ela, as minhas tias, os meus tios também. E aí fizeram esse itinerário de sair da aldeia, ir para a cidade de Oiapoque. Meu avô era uma liderança, então, com muito esforço, aos poucos, ele conseguiu fazer com que as filhas e os filhos ingressassem, né, na escola. Aí a minha mãe foi para Oiapoque, quando eu digo Oiapoque é a região urbana, depois ela foi para Macapá, e aí veio para Belém, concluiu o ensino médio e ingressou na universidade. E aí tem esse protagonismo de que ela e a minha tia foram as primeiras caripuna a estarem entrando na universidade, a estarem concluindo o curso. E hoje em dia a gente conta com as políticas de ações afirmativas, né? E aí tem muitas parentes também, mas mais parentas, que vêm aqui para Belém, para estar entrando na Universidade Federal do Pará, também com muito esforço, com muito sacrifício, com muita resistência, para estarem ingressando e estarem concluindo seus cursos. E eu observo que também tem esse protagonismo, né? Vem mais as parentas do que os parentes. E eu acho isso muito, muito curioso. E aí a minha mãe foi fazer ciências sociais, isso nos anos 80, ainda não era nascida, concluiu no comecinho dos anos 90, e isso dela estar trabalhando com antropologia foi algo que também despertou minha curiosidade desde a infância, porque eu acompanhava ela no trabalho, acompanhava antes ou depois da escola, e aí eu ficava curiosa, né, porque eu era criança, era adolescente, para entender o que era antropologia, o que os brancos queriam estudar os povos indígenas. E aí essa curiosidade, com o passar do tempo, foi me levando. E aí eu fui e ingressei no curso de Ciências Sociais por conta dessa curiosidade, também por inspiração da minha mãe, porque eu achava muito bonitos os trabalhos que ela fazia com os parentes do nosso povo, de vários povos. E eu achava muito bonito ela falando isso, achava muito bonito acompanhar ela. E hoje em dia eu venho escrevendo sobre a oralidade, sobre a memória que ela me conta, que as minhas tias me contam da aldeia, da minha avó. A minha avó eu não tenho quase memória dela. As minhas primas, primos chegaram a ser criados por ela por um tempo, mas eu não tenho quase memória. Mas uma memória que eu tenho é que ela só falava na língua. Ela só falava na língua, ela não falava português, porque ela queria que a gente aprendesse a língua, ela queria que a gente fortalecesse a nossa identidade caripuna, e isso era algo muito importante para ela. E a minha mãe me conta que ela incentivava as filhas, os filhos, também as outras parentas, né, e parentes para irem para os turéis, ensinava minha mãe a fazer as cuias, os grafismos. Ela era parteira, então ela trouxe muitas pessoas do nosso povo, ajudou a trazer ao mundo por meio do partejar. Então, são coisas que eu venho guardando na minha memória, na minha oralidade, mas que eu também estou guardando dentro do papel. Porque, igual eu vi uma parenta falar numa live recentemente, né, uma parenta caripuna do meu povo,
a Lília Caripuna, que ela falou que hoje em dia o nosso arco e a nossa flecha também é o papel e a caneta. Então, ou então, como eu vi uma parenta também escrever num artigo em que ela trabalha com as parentas do povo dela, que isso é uma maneira também da gente estar ativando as nossas memórias, ativando os nossos conhecimentos, de estar colocando os nossos conhecimentos em novos territórios. E quem falou isso foi a Francis Pontes, né, do povo Baniwa. E aí eu fico pensando nessas reflexões que as parentas fazem. Então, território para mim, principalmente, é a minha mãe. Eu não nasci na aldeia, eu nasci aqui em Belém, no estado do Pará, estou falando de Belém, do Pará, junto com ela, mas eu não nasci fora do meu povo. Eu nasci fora da aldeia, mas eu não nasci fora do meu povo. Porque quando eu era criança, eu tinha aqui a minha mãe, ainda tenho, tinha minhas tias maternas que me ensinavam uma série de coisas, tinha as minhas primas, os meus primos, só que aos poucos foram retornando para a aldeia ou então para a região urbana de Oiapoque, né, que é bem próxima das aldeias. E hoje em dia tenho aqui a minha mãe, tem algumas parentas e parentes que estão na UFPA, mas que vão voltar para Oiapoque, vão voltar para as aldeias quando concluírem o curso. E eu penso assim que a minha mãe é o meu território. É com ela que eu tenho um principal vínculo com as pessoas, com Santa Isabel, com os conhecimentos. Todo dia ela acorda, ela me conta sobre os sonhos, ela me conta questões da pagelança, que a gente também não pode estar falando, porque é um conhecimento nosso. Ela faz uns desenhos dos caruanas, ela me conta do trabalho dela, como é o trabalho que ela vem fazendo desde antes de eu nascer com os parentes, que eu não sei se eu mencionei, né, mas é dentro dessa área que a antropologia chama de cultura material, né, ela vai estar falando um pouco disso, que ela trabalha na reserva técnica do Guild. Então, o meu território, né, mulheres como território, sim, nós somos território, né, nós somos sementes, somos troncos, caules, raízes, como saiu recentemente no evento da Amiga, né? Que a Parenta faz parte, nós somos mulheres biomas. E mas assim, com relação ao título da live, meu principal território que eu penso no momento é a minha mãe. É a minha mãe que vem me ensinando várias coisas sobre o nosso povo, vários conhecimentos, que está sempre me ajudando, está sempre ativando essa identidade de ser caripuna, e tudo que eu tenho, assim, eu devo principalmente a ela. Então, eu vou passar a palavra para ela para falar um pouco também, a gente pode estar entrando na roda de conversa, né, com os comentários de cada um e com as perguntas que surgirem. Eu vou voltar um pouco a câmera para ela. Pode falar, mãe. Boa noite a todos e a todas. Eu me sinto muito importante por você estar sendo convidada neste momento para dar essa palestra. Eu vou fazer, a Manela já falou, ela deu toda da região onde nós estamos, onde eu nasci, e todo esse percurso, um pequeno percurso da minha vida, da minha trajetória. Então, eu sou da fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Eu nasci na época ainda do SPI, eu tenho 62 anos, 68 anos. E quando eu nasci, a aldeia ainda, porque ser um grupo de fronteira, que é um povo indígena Caripuna, Galibi, Caliná e Galibi Maragô, como a Manela já expressou toda a minha trajetória, eu só vou complementar. A aldeia Santa Isabel foi na década de 40, e meu pai primeiro nasceu em Caripurá, abaixo do rio Curipi, e o rio Curipi é um afluente do rio Oaçá. Como os Palicô, o rio Urucauá também é um afluente do rio Oaçá, porque o rio Oaçá é um rio grande que desemboca no rio Oiapoque. Foi uma das minhas trajetórias também, que antes da estrada eu percorri muito essa região, tanto no período de água grande, que é o período da cheia, que se fala, eu percorria
outras partes até chegar à cidade Oiapoque. Atualmente tem a estrada, que se torna mais fácil para todo mundo. Mas a Santa Isabel foi o palco dos meus ensinamentos, onde eu me criei, onde eu brinquei muito, onde eu Turé, onde eu participei da espagelância, onde eu estudei até a quarta, quinta série, naquele período que era primário, ginásio, fiz em Oiapoque. Esse foi todo o meu percurso. Então, não foi só na aldeia Caripuna, tem várias aldeias, que no momento era Espírito Santo, fica bem, porque fica numa ilha, Santa Isabel, a outra fica numa ponta de terra, uma olhando para a outra. O Tipidum, a outra de família é o Buxutaminã. O Buxutaminã quer dizer a boca de Taminã, mas Buxu quer dizer, onde termina o Igarapé Taminã para ficar no Rio Curipi, que faz tipo uma encruzilhada, como encruzo também lá embaixo, faz uma encruzilhada entre o Rio Curipi e o Rio Açaí, a Foz do Oiapoque, então sempre nessas encruzilhadas. E foi isso o meu palco, conhecendo vários locais, viajava muito no período de férias, viajava com meu pai para as aldeias Palitu, para os Galibi, Caliná, Calibi, Maraú, foi esse meu percurso o tempo todo. O Alto Oiapoque, no período das férias da escola, a gente ia para os lagos, para comer peixe, para comer ovo de tracajá nessa época, ovo de jacaré, essa que era a nossa vida. E o Turé, que eu gosto muito de falar do Turé e do Maiuri, são coisas que a mulher participa muito. O Turé é um ritual que é realizado durante o período da lua cheia, no mês de outubro e novembro, são realizadas durante a noite. Elas podem ser realizadas assim, numa apresentação durante o dia, mas é realizado pelo pajé durante a noite, né? Tem um preparo tudo da pagelância, ela se realiza através das pessoas convidados, tem as pessoas que fazem parte da preparação do ritual, é uma forma de pagamento, né, que elas vão dar, e também o Maiuri também é a mesma coisa, que é o tipo de mutirão. Então, tudo está relacionado a isso, né? E o Turé, ele depende muito de cada pajé, porque os caripunas têm mais pajé, inclusive pajé mulheres, né? Quando eu me entendi, tinha uma filha do sobrinho da minha mãe que era pajé, a mulher dele era pajé, ela realizava sempre um Turé, uma ponta do Santa Isabel, né, que era uma ilha, então estava ligado para as montanhas, onde nascia o sol atrás da montanha, a lua cheia também nesse período, então ela tinha toda uma estratégia. E nisso, hoje em dia eu fico analisando o que eu observei durante o tempo como criança, né? Eu passei a maior parte da minha infância até os 12, 13 anos na aldeia, mas sempre, atualmente, quando comecei a estudar, aí eu passei a viajar, sempre indo durante as férias, né? Porque eu queria estudar, eu fiz o curso de Ciências Sociais, terminar meus estudos, eu comecei na década de 80 e terminei no início dos anos 90, né? Então, o Turé, ele, por bem dizer, ele é uma aldeia, ao mesmo tempo é um palco, ao mesmo tempo ele é um território, porque você está lidando com o visível e invisível, você está lidando com a cosmologia, você está lidando com tudo, e cada rodada do ritual do Turé, que é a dança, que as mulheres vão abraçar os homens, pegar o maracá, que fica ao lado esquerdo, porque tem o maracá do pajé e os bancos do pajé, que fica no centro do lacu, que é um círculo que é todo cercado, aquele forma uma aldeia, forma um território, ao mesmo tempo é um palco de dança, de se expressar, onde vem o visível e o invisível, os convidados, né, que são as entidades da mata, do fundo da água,
as estrelas, como o Arucamano, que vem fazem presente, inclusive às 5 horas da manhã, quando ela aparece, né, que você imita ela com uma estrela na mão, principalmente seguro pelos ombros, né? Então, aí tem as bebidas, que toda uma preparação que tem, que é do ritual. As cuias, você tem normas que existem nesse ritual, as normas não é igual o dia a dia que você está, você pode pegar uma cuia como deve. É por isso que quando eu falo do ritual do Turé, eu falo da reserva técnica, onde eu trabalho, que tem muitas normas também. Então, como você deve segurar uma cuia que durante o seu dia a dia você pode pegar de qualquer jeito que você quiser comer, mas no ritual você não pode pegar a cuia de um jeito, você tem que ter todo um modo de pegar a cuia por baixo, como não levar essa bebida para o convidado que está sentado em nenhum dos bancos, você não pode atravessar os bancos, você não pode, uma mulher menstruada não pode chegar e dizer, eu vou entrar, pode ter 3 portas, mas só tem uma principal que você entra e sai, isso de acordo com cada rodada, mas as outras portas é para uma entrada e saída do visível e invisível, quando você começa a imitar determinadas entidades. Pode vir a garça, pode vir a arara, pode vir o bicho do mato, pode vir o porco, pode vir o macaco, o tucano, como ele pula, a garça, como ela pula, tudo isso, os modos de você explicar desse ritual. A mulher não pode chegar menstruada, ela tem que participar, dizer para o pajé que ela está menstruada, aí ela vai ser defumada pelo pajé, ela pode ter essa permissão. E quando você vai... Tem as tarefas das mulheres, dos homens, principalmente das mulheres, dentro desse ritual, elas que preparam os caxiri durante 2, 3 dias, e deixam de molho dentro de um pote grande, para cada vez, quanto mais dia, mais forte ele fica, dependendo do tipo de mandioca. É um tipo de beiju que eles colocam de molho, e as peneiras, as mulheres mais velhas vão coando, peneirando, e as mais novas vão distribuindo, acompanhada de um gendarme, que é um fiscal que acompanha a moça, a jovem, que vai distribuir essa bebida para os convidados. Pode ser um menino de 10, 12 anos, desde que ele sente lá naquele banco grande de 2 metros, que é um jacaré, ou uma cobra, era Maria, ou uma masculiju, ele tem que falar com a pessoa que está sentada se aceita a bebida. E a moça ele tem que se dirigir à moça, e ele vai provar, ele agradece muito e vai provar a bebida. Quando ele termina, ele devolve, ele agradece, segurando a cuia, entrega na mão da jovem, dizendo assim, olha, eu lhe agradeço muito bem, eu vou até falar na língua cozemos, que vai no Boston, que eu me ancor, quer dizer, ele está dando convidado, tanto como ele recebe e como ele deve, ele entrega com fazendo aquele agradecimento. E agradece também por espécie de fiscal que acompanha a pessoa. E cada um sentado vai tomar, e cada rodada tem aquelas bebidas. Então, isso é durante 2, 3 noites, depende do pajé, quando é mais forte, mais fraco, ele faz uma noite, então o mais forte vai 2, 3 noites. E nesse intervalo vem de outros grupos convidados, os caripuna, convida os paricu, convida os galibê maraô, caliná, para poder também participar desse ritual. E você está lidando com o visível e invisível. E nesse tempo, eu fui criada participando das pagelâncias, quando a mãe gostava muito de participar, indo na roça, indo do convidado, que eu falo do convidado também, há uma separação dos trabalhos feminino e masculino, das crianças, tudo participa. É uma preparação, porque você numa aldeia, no dia a dia, você tem toda uma preparação, olhando o trabalho da mãe ou do pai, você vai crescendo vendo aquele tipo de trabalho, com uma forma de brinquedo, mas você vai desenvolvendo o seu trabalho até chegar à vida adulta, aí você vai se tornar aquele homem já com todo aquele aprendizado. Então, é isso que foi. E depois, como a Manuela falou, eu
Eu tinha muita vontade de estudar quando eu terminei a quarta e quinta série na aldeia, né? Eu tinha muita vontade de estudar. Eu tinha uma irmã que morava em Belém, outra em Macapá. Então, ela fazia odontologia, trabalhava na FUNAI. E tinha um irmão também que veio trabalhar, trabalhava na FUNAI. Eu também acabei trabalhando na FUNAI, né? Porque sempre, eu estou falando sempre do museu, porque eu trabalhei uns 10 anos na FUNAI. E trabalhei na arte índia justamente com a cultura material. Que foi, eu trabalhava naquela época, que há 40 anos, 30 anos atrás, né? E tinha duas mulheres que trabalhavam lá, aí uma saiu porque tinha a idade de se aposentar e a outra com, não sei qual é o motivo, né? Aí veio um rapaz de Brasília que trabalhava na arte índia, ele ficou sozinho. E quem ajudava ele era um indígena gavião, que é o Pocobiê do Maranhão, ele era enfermeiro, mas só que ele disse que ele estava trabalhando assim, só encostado, mas ele gostaria de trabalhar dentro do que ele fez, do que ele estudou, que é enfermagem, né? Aí diz, olha, César, é muito bom. Aí eu estava fazendo o curso de contabilidade para Belém, eu terminei o curso de contabilidade. Em Macapá eu fazia o científico, que era o científico, mas não terminei, aí eu vim fazer o curso de contabilidade, o curso técnico. E nisso, quando terminei, aí eu disse assim, agora eu vou ter que trabalhar, procurar um trabalho. E justamente a FUNAI estava precisando de uma pessoa para trabalhar na arte índia. Aí me colocaram para experimentar durante 3 meses. Eles perguntaram se eu gostei, que gostei. E esse rapaz tinha que voltar para Brasília. Aí veio outra pessoa de Brasília, que justamente ele era de Fortaleza, mas trabalhava em Brasília. E ele tinha um cunhado que era advogado da FUNAI, e também tinha ele é bacharel também em Direito, né? Aí foi tudo certo, ele veio, eu já estava mais ou menos habituada com o tipo de trabalho, ele veio. Aí, pronto, eu trabalhei uns 10 anos, ele ficou, depois, quando eu fiz o curso de Ciências Sociais, eu passei na primeira opção, que você tinha que escolher, naquela época você não podia dizer que você era indígena, apesar de que Pará sempre tem aquele indígena, mas ninguém concebia que um indígena poderia entrar na universidade, inclusive, quando eu cheguei lá, eles fizeram... Como você entrou? Mas estudando. Muitas vezes, e foi realmente, quando eu lembro, foi uma psicóloga e sobrinha do funcionário da FUNAI, eu não conhecia. Justamente foi uma pergunta dentro da universidade. Tudo bem. Aí, eu terminei o curso, como eu viajava muito, parei várias vezes, porque eu trabalhava justamente numa loja, tinha que ajudar o Milton, né, o gerente, né, e fazer muitas coisas, vinha aqueles intercâmbios entre lojas, mais ou menos você estava lidando com 100 e poucos povos indígenas no Brasil, por exemplo, do Nordeste, vinha do governo da Bahia, vinha dos Funiô, vinha todo do Pará também, do Amapá vinha, mas era pouco, era mais distante, vinha daqui do Tumucumaque. Então, eles faziam esse intercâmbio, e justamente era o momento que eles estavam também montando o Museu do Índio. Então, as coisas mais bonitas que vinham, justamente tem que mandar para Brasília, porque Brasília vai ter que mandar para o Museu do Índio, toda uma loja que tinha lá com ele. Então, todas essas coisas aí. E nisso eu fui me gostando da cultura material. Já que eu trabalhava na aldeia com cultura material, fazia os grafismos, olhando aqueles clarinetes, aqueles maracás toda, que justamente no Toré a mulher, apesar do maracá tem um maracá do pajé, que é de glandular, tem o cabo curto, tem o de bastão, que é lobo bavareta, né? Que é que quando vai dançar tem que como se diz, marcar o ritmo junto com o pé, né? E o homem, quando ela vai dançar, ela tinha que abraçar o homem e pegava o maracá que o homem leva, depois e o clarinete, né? Que é a flauta, ficava no mão do isso durante todo o ritual de cada rodada do Turé. Então, e depois disso,
E era tudo cantado em Caribe e Aruá, que apesar de a gente falar o patuá, que é uma mistura de um pouco do francês com Caribe e Aruá misturado, mas todos os coros do Turé era cantado tudo, nada nem em francês, nem em português. Tinha que ser tudo, principalmente Caribe. A gente ensinava, todo mundo. Então, essa foi, sempre lembrando, aqui em Belém, sempre lembrando, sempre voltando para a aldeia, nos períodos de férias, ou no período de algum trabalho pela FUNAI, aí voltava, sempre participando das coisas. Então, esse foi a minha trajetória até chegar ao museu. E no museu, sim, quando chegou o período de eu fazer um estágio, né? Aí, claro, que ia muita gente do museu, os pesquisadores, os antropólogos, e muito na reserva, né? Aí eu conheci vários antropólogos, inclusive tinha um que foi o Antônio Maria, do museu, ele foi um dos primeiros antropólogos a fazer um trabalho com os caripuna, ele e a Eneida de Moraes. Então, aí ele disse, não, é bom você trabalhar com cultura material, é bom você ir para o museu. E lá no museu, eu sempre estava participando de exposições da FUNAI, que ela fazia no museu, agora essas exposições da Semana do Índio, né? Então, sempre estava participando e reuniões que eu ia, né? Semana da... Então, tudo isso foi amadurecendo, assim, não, é melhor para mim o museu do que a própria FUNAI. Eu não vou ficar o tempo todo na arte índia. Apesar, eu não tinha aquela mentalidade, aquela coisa que eu tenho hoje, né, sobre a cultura material. Eu achava muito importante, respeitava muito, e via muito bonito todos os grupos, mas ainda não estava preparada. Quando eu cheguei no museu, eu já tinha mais ou menos um preparo, a importância desses materiais. E aí, né, só que é diferente, porque eu estava mais a parte assim de vendas. Era mais vendas de material, aquele chegava, achava bonito, várias pessoas de toda a parte do Brasil, do exterior, o que podia entrar no exterior, o que podia entrar no estado, o que semente podia entrar em tal país, assim, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, tudo isso, né? Aí fui amadurecendo e também conversando com vários colecionadores, com pessoas que trabalhavam com coleções, cultura material, os antropólogos, e isso eu fui fazer meu estágio no museu. E foi justamente com a doutora Lúcia Sack, que até hoje, até mais de 40 anos, trabalha com cultura material, e ela sempre ia comprar na arte índia, então foi ótimo para mim. E no museu, eu me destaquei muito dele, porque a reserva técnica antes ficava no parque, ela estava classificada por área cultural. Então, eu poderia dizer que no norte amazônico, eu podia estar no Tumucumaque, nos grupos Tumucumaque, como os Guaianas, os Apalaí, os Aparaí, os Guaiana e os Tirió, né? E também falando dos povos do Amapá também, que fazem parte, né, do Norte Amazônica, e outros do Madeira, Guaporé. Então, eram 5 áreas culturais do Brasil todo, né? E nisso, né, os cento e poucos povos indígenas, 119, 121 povos, hoje já tem mais, né, no Museu Guild. Então, existe peça do final do século XIX até os dias atuais, e nisso existe povos que já foram extintos. Inclusive, no Museu Guedes, em 1938, esse povo, 1938, me fugiu agora. Esse povo, que é o Iramirai, nós temos mais ou menos umas 300 peças dele, que é da família dos Caiapó, no meio concreto. Então, eles deixaram muitas armas, inclusive eles armaram todos os Iramirais, trouxeram todo para o Museu Guild as armas, né? Era uma das brincadeiras da gente, né?
Então, muitas lanças, muitas coisas, as plumárias, né? E hoje, muitas coisas dele, isso do final do século XIX, isso, aí eu faço essa pergunta para mim mesmo e para as pessoas. Esses objetos, que chegou no museu em 1902, e muito depois também esses indígenas estiveram também no Museu Guild, no parque. Mas lá na aldeia, esses objetos já estavam há muito tempo, foram utilizados, diz que foi feito para venda, mas ele não tinha, eu acho que naquela época ele não tinha aquela noção de venda, de compra, como era. Mas acontece que muitas vezes aquelas coisas eram armas de guerras, essas lanças. Então, tem muitas coisas, fazendo uma comparação de materiais atuais e do final do século XIX, tem muitas coisas importantes. Eu trabalho mais com conservação e nós estamos no atuais sistemas agora de climatização, que como é diferente um pouco da arqueologia, que tem mais são cerâmicas, e nós temos muitos materiais orgânicos, que nós temos desde dentes humanos, que é dos nossos vizinhos do Peru, da Colômbia. Nós temos muitas coisas, uma peça pode estar com 3, 4 tipos de materiais diferentes, mas isso nós temos cerâmicas também no final do século XIX. Então, tudo isso, eu não sei se eu estou tomando longo, mas tem muitas coisas para me contar. Então, eu estou contando, eu não estou escrevendo, eu estou falando só assim, comentando mesmo, porque eu já venho trazendo toda esse meu território que eu estou criando, que tem um território tradicional e esse território que eu venho criando, né? Aí até chegar ao Museu QED, é um grande território, tem 100 e poucos povos indígenas, e desde o final, tem outros que estão escritos no nosso livro de tombo, pelo clã. Aí você pergunta, você tem que fazer um estudo. Está por clã, que grupo é esse? Muitas vezes nós está por clã, por exemplo. Dos Banil, aí está por clã, o Suíça é um clã, e do Banil. Aí que tipo de material é esse que está naquela região? Você tem que fazer toda a questão geográfica, ver o bioma para poder diferenciar. Então, tem grupos que estão em 2, 3, por exemplo, como agora muitos locais demarcados, só está o rio. Qual é esse rio? Qual é o perímetro desse rio que estava? Então, tudo isso é um levantamento que eu acho muito... É uma coisa muito interessante, você está lidando com a geografia, com o bioma, com o meio ambiente, com tudo, que eles preservaram. E muitas coisas, comparado de alguns objetos atuais, mesmo sendo muito parecido, mas como eles são tão preservados até hoje, você faz essa comparação. Isso é a minha forma de ver e de observar. Quando eu estava no parque, ninguém soube me explicar, porque eu via, porque lá elas eram embaladas no papel transparente, principalmente as plumárias, né? Elas estavam por área cultural, mas dentro da área cultural, que nós trabalhamos na atual reserva agora, nós estamos trabalhando por categoria artesanal, baseado no dicionário de Berta Ribeiro. Então, cerâmica, armas, mas as armas têm as subcategorias, que tem arma contundente de choque, arma de arremesso, aí vai falando plumária, aí as plumárias, tronco, cabeça, aí tem que saber o corpo humano todo, como vai. E tem a palha que se mistura, e tem coisa de palha de plumária que tem os mesmos materiais, o mesmo uso de acordo com o grupo. Então, são esses tipos de coisas que eu estou falando, que eu estou conseguindo trazer tudo, e as formas que você deve segurar uma cuia, segurar uma cerâmica, e você tem que saber muita geometria para poder fazer, tirar a medida, como você deve se alongar, tem que saber um pouco tanto da conservação, eu analiso todo dia conservar, e como também saber um pouco da museografia desses objetos. Isso eu analiso como indígena,
Eu tenho muita coisa que, no momento, vão surgindo, né? Então, eu comparo a reserva técnica como um grande território, como uma aldeia, como um lacu, que é o ritual do Turé, né? Onde está o ritual do Turé. Eu comparo porque existe tudo mais nova. Como você deve lidar, como você deve andar dentro. Muitas vezes, ele dizia, você não deve passar um creme que vai impregnar, você não deve colocar certos produtos que agora nós estamos com uma reserva, com um sistema de climatização que está entre 55 a 60, que nós trabalhamos com umidade, não com temperatura, que a temperatura aqui em Belém é mais ou menos em 27 a 32, mais ou menos um pouquinho mais, mas a gente trabalha mais com a umidade, controlar essa umidade. Ela tem um sistema que leva e traz o ar, né? E tem um sistema que foi implantado por o Shin, que era um conservador dos Estados Unidos, que até faleceu, faz 2 anos que ele faleceu, ele montou esse sistema, né? E quando foi feito vários testes, porque, por exemplo, a arqueologia ela tem mais ou menos um tipo de material, e nós temos vários materiais orgânicos. Então, a coisa que mais se aproximou. Nós não temos salas específicas, totalmente específicas para cada tipo de material. E como eu falei antes, que tem material, que tem vários materiais orgânicos, tem dentes, tem penas, tem tudo, tem sementes. Então, tudo isso você tem que ver, observar. E onde ele se encaixa? Como o índio usa? Como é utilizado? Aí você tem que ver também o ouvido dos outros. Por que o índio? Por que você está fazendo isso? Por que ele está separado disso, o índio vem? Por que esse aqui está separado desse aqui, que ele faz parte desse, ele faz parte desse conjunto? Essa ideia do índio. E vem o conservador dizer, nós estamos classificando a reserva por categoria, por uma área, mas eu, ao mesmo tempo, eu estou olhando assim, o que eu faço? De acordo com cada grupo indígena, que tenha grande quantidade, os caiapós, canelas, eu posso classificar por. O que se fala, de uma forma geral, é por categoria, nessa atual reserva. Mas eu posso falar também que eu posso fazer também por décadas, eu posso fazer por material, eu posso fazer por coletor. Esse aí, né? Mas quando eu vou me expressar, está por categoria. Mas o meu trabalho, que muitas vezes eu estou fazendo, né? Passei quase 9 anos sozinha, porque a Lúcia estava para Brasília, né? Acompanhando o marido dela, o Márcio Meira, que foi diretor foi presidente da FUNAI, trabalhou em outros ministérios também, né? Então, ela acompanhou o esposo, né? E ela é antropóloga, né, a pesquisadora do museu, e eu fiquei quase que sozinha com os bolsistas, os estagiários, né, e tomando conta desse acervo, até hoje, eu digo assim, que nós ainda estamos quase no final, nós ainda estamos porque essa mudança durou 7 anos do parque para o campo de pesquisa, então nós estamos como se diz, que saiu da minha cabeça, nós ainda não terminamos, tem a classificação maior, mas tem as subclassificações nas prateleiras. E atualmente nós estamos também, está fechado o museu, principalmente a reserva, de vez em quando estou indo lá, ontem eu fui lá também, né? E fazer o trabalho, porque a gente tem que montar uma exposição de longa duração, que está parado para mais de 15 anos no parque, né? Então, eu vou fazer sobre a curadoria do Oiapoque, já escolhi as peças, eu estava até a Manuela ajudando a fazer com a Manuela sobre essa curadoria, né? E eu participei também, eu estive na Espanha os 4 anos, em 92, participando representando a Amazônia, que era o Museu Guild, na Expo 92, onde estava sempre poucos países participando, né? Participei, passei 4 meses, no dia que eu completei 4 meses, voltei para o museu, na época do Collor, né? Naquela confusão toda, estava nessa saída do Collor, impeachment do Collor, né? Aí tudo bem.
Então, eu tenho muitas coisas e ligo, ao mesmo tempo, eu vejo meu olhar indígena e meu olhar como funcionária. E este olhar que eu fico fazendo. E nesse olhar indígena, você pega uma peça e traz, uma peça chega, ela chega que você tem aquele olhar, ela vem carregada de outras coisas, como a gente pensa. Aí, quando você fazer o tombamento dela, né, vai recadastrar essa peça, quando ela vem, ela vai levar um código, vai levar a origem, eu estou fazendo sobre a procedência dela, ao grupo que pertence, as observações, os dados históricos, então tem os dados históricos do passado, do presente, o que você tem de ver, e como está o estado de conservação, porque eu analiso muito isso, eu estou tipo médica, o tempo todo analisando, você não pode manusear muito certos objetos, não pegar muito, também tem que ser com luva branca, não certos materiais tudo branco, neutro, para não ter passar, você não pode... Porque isso foi mudando de acordo com o tempo que você usava outras coisas, mas mesmo assim, quando lá no parque, que estava embalado, que a gente não tinha porque você vai para fora, já mudou, o modelo de conservação é isso, você tem que conservar isso desta forma. Então, lá, eu cansei de olhar as plumárias que você tirava, tinha certos períodos do ano que você olhava uma pena de arara, uma pena de papagaio, ela estava muito bem conservada, isso na minha forma de olhar, aquilo tão, parece que estava transpirando aquela bem sedosa, aquela... Aí eu dizia assim, pode observar que essa peça está diferente do ano todo, num certo período do ano. Eu fiz essa pergunta para um especialista, até alemão, que ele disse, eu disse assim, por que você trabalha com relação com penas, especialista em penas, né? De vários tipos de aves, né? E por que está assim, esse período? Ele olhou para mim, eu não sei lhe responder. Aí eu não sei se é esse meu olhar como indígena e como rorô que eu sou, né? Não sei se a Manuela não tocou nesse assunto, porque o rorô é uma espécie de pajé, uma espécie de que eu sou... O rorô é o gêmeo. E tenho o Shen Rorô, que é meu cachorro, que está atrás, que é minha irmã, né? Principalmente quando é o gêmeo em casal. Eu não estou fazendo... Eu estou fazendo simplesmente uma conversa assim, naturalmente, que eu estou conversando, eu vou buscar uma coisa, ao mesmo tempo que eu pego coisa do passado e trago aqui para o presente, eu vou buscando. Então, essa forma de diálogo, muitas vezes você está sentado e conversando e lembrando. É nesta forma que eu gosto de estar contando a história. E tem muitas histórias. E quantas vezes eu já vi muitas coisas. Vai ser lançado um livro agora com a Cláudia Lopes, né? Um artigo na revista da UNB. Um artigo, né? Que vai ser lançado, já foi para lançamento também, né? Então, esse trabalho, eu falo muito sobre como eu observo o meu trabalho, como eu dialogo com as prateleiras e com esses objetos, e a minha forma de ver, de observar, o que eu vejo, o que eu sinto, tudo, o que eu já senti, o que eu já vi lá dentro de estranho, todas essas coisas todas, assim. Sonhos que eu tenho quando eu vou no outro dia, desde o parque, eu assisti aos sonhos. Então, muitas vezes eu não vou conversar com... Eu falei tudo isso mais ou menos neste trabalho, nesse artigo, mas acontece que muitas vezes... Eu não posso estar falando assim, tem muitas coisas que eu não posso falar, é proibido, inclusive, né, para o pajé, muitas coisas ele não vai expor. E muitas coisas é perigosa para se falar, principalmente se você está dentro de uma instituição, né? E quando eu vou chegar falando tal coisa, tal coisa, tal coisa, não vão acreditar em mim, né? Muitas vezes não. Tem muita gente que conhece, que acredita nessas coisas, mas são coisas que você está lidando com visível e invisível, com coisas assim, que é de rituais mesmo, que você pode ver e sentir. E várias vezes, muitas vezes, já chegaram a falar, você é muito medrosa, mas quando você está em frente à coisa, você tem que enfrentar mesmo. Mas é isso. Então, são coisas em detalhes que eu posso um dia escrever mais, sem ser um artigo. Eu estou passando
para a Manuela toda essa questão, que este é um território, que eu estou um grande território, com 200 e poucos povos, que são vários povos, e cada uma forma diferente, lidando com a geometria universal, mas aquela geometria também que ela pode estar uma forma de matemática, como você pode também estar fazendo matemática, apesar de não ter todo um estudo, mas você... eu conheço essa peça, essa cestaria, através desses sinais aqui, desse esse arremate. Então, eu estou familiarizado com certos tipos de grupos, certas cestarias. Eu não posso saber tudo que tem naquela cestaria daquele grupo, mas eu posso olhar e dizer de que grupo. O corte de cabelo, como usa, cada indígena usa a fala de coral, a fala, a risada dos antigos. Então, são coisas que estão surgindo agora, nesse momento que eu estou falando. São coisas que eu estou levando muito tempo, né? Então, é isso. Agora pode vir a pergunta depois, né? Porque senão eu vou me prolongar muito, são 2, 3 dias para contar as coisas, né? Eu vou ter que parar, porque eu sei que tem muita gente para falar ainda. Moça, aí já está tarde, né? Um pouco. Então, senão ia levar muita coisa. Então, eu misturo essa coisa, levo passado, e parece que eu estou conversando com alguém. Eu não estou na frente para não ficar muita coisa. Então, é isso, esse é meu território, essa trajetória que eu estou fazendo é um território, esse laço que eu estou fazendo, esse caminho, esse percurso todo é uma questão territorial que eu estou falando. Dos povos indígenas, hoje em dia eu vou deixar para a Manuela, para os próprios, fulano de tal passou aqui, então, como os indígenas, tem muita, eu estou achando muito importante ter uma indígena aqui tomando conta da gente aqui. Eu gostaria que tivesse alguma coisa nossa aqui. Por exemplo, do Guajajara, eu lidei tanto com os Guajajara, não tem uma peça Guajajara no acervo. Tem coisas que eu conheci em 40 anos atrás, mas que o Museu Guedes não tem. Coisas que foram para fora do país. Então, tudo uma questão de... Bom, são muitas informações, são muitos detalhes, na verdade, de uma história que a gente pouco conhece, né? É importante ressaltar. A gente fala sobre a questão indígena, mas a gente pouco conhece, de fato, o que é essa questão, de onde parte, quais são as entradas e as saídas, para onde que isso tudo vai, né? Tem algumas perguntas, alguns comentários que chegaram, né? É assim, uma honra poder ouvir a Manuela, poder ouvir a Suzana e aprender demais com cada uma de vocês essas histórias, essa narrativa, essa oralidade, né? Demarcar esse território mesmo, né? Então, tem uma das perguntas que é o que significa mulher como território? Do meu ponto de vista, é uma forma de demarcação mesmo, né? Uma forma de você falar do seu lugar, né, dentro da sua própria perspectiva. Mas eu vou passar a palavra para a Karine, né, sem mais delongas, e depois a gente volta para a Manuela e para a Suzana, para os comentários, para as perguntas, enfim. Karine, fique à vontade, a palavra é sua. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Que bom. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Karine Chocó, sou do povo Chocó aqui de Sergipe, o único povo aqui do nosso estado. E hoje eu estou fazendo parte, né, da equipe de comunicação da POIME, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. E também estou compondo, né, amiga, as Guerreiras da Ancestralidade, o qual tenho um prazer imenso de estar fazendo parte, e qual estou aprendendo demais com essas mulheres a respeito de lutas, de território, conhecendo um pouquinho mais, né, a luta dos outros parentes, porque, graças a Deus, aqui o nosso povo já tem o seu território demarcado. Eu sou um pouco mais nova, então não participei do processo de luta, assim,
pela conquista do território, né, do meu povo, mas a gente, quando somos militantes, somos indígenas, a gente participa da luta diária, né, que cada povo enfrenta todos os dias, mesmo aqueles que já têm seu território demarcado, temos as nossas lutas também constantes, né, e quando a nossa parente fala sobre, sobre o território, né, quando falamos sobre das lutas, que nós somos mulheres raiz, somos mulheres sementes, somos mulheres ligadas ao nosso território, porque tudo aquilo que envolve nosso território, a nossa espiritualidade, envolve também o nosso ser mulher, nosso ser guerreiras, né, que participam desse processo, esse processo constante, né, da nossa luta, porque a gente sabe que os nossos direitos estão aí, foi garantido, né, pela Constituição do direito ao usufruto da terra, mas que nem sempre, de fato, ele tem sido garantido, né? Hoje, muitas das vezes, quando a gente fala, estamos lutando pela terra, muitas das vezes até as pessoas não estão tão ligadas assim com o movimento, estranho, gente, por que os povos brigam tanto? Já tem lá na Constituição, já está garantido, mas a gente sabe que na prática não é isso. A prática a gente tem lutado todos os dias, são todos os dias, né, nos deparamos com novas leis no Congresso, tentando retirar tudo aquilo que já é nosso por direito, né, aquilo que já foi garantido. Então, a luta pelo território, ela continua assim, até os dias de hoje, lutando em defesa do nosso território, em defesa das futuras gerações. Quando a gente fala da luta, a gente fala também do ser sagrado, né? Aquilo que nos conecta com a natureza, porque tudo aquilo que envolve os povos indígenas envolve também a natureza, porque estamos ligados com a terra. Então, lutar pela terra é lutar também pela nossa existência, pelas futuras gerações, pelo direito, né, da educação, à saúde. E hoje, graças a Deus, a gente pode ver muitos jovens, muitas mulheres na linha de frente, né, dessas lutas, dessas grandes retomadas. A gente tem visto o protagonismo da mulher feminina ocupando, né, esses lugares. Hoje a gente vê muitas jovens, como a própria Célia Chacamá, em defesa do seu território, em defesa do seu povo, muitas outras mulheres que nos inspiram a estar na luta, né? Estar participando também desse movimento, porque o movimento ele nos fortalece também quando a gente luta pelos outros. A luta, eu costumo dizer que a luta não é só pelo meu bem-estar, mas pelo bem-estar de todos. Então, a luta dos povos indígenas é pelo coletivo, é por todos. Eu não, quando eu saio da minha casa, não vou apenas eu não vou lutar apenas para garantir algo meu pessoal que eu quero, mas sim no bem coletivo, na minha comunidade, para algo que venha beneficiar a todos, a juventude, os mais velhos, as crianças, porque a gente sabe que se a gente não lutar, as coisas não chegam no nosso povo. É muito difícil. O direito à saúde, o direito à educação, a gente sabe, se não for atrás das lutas, não chega até as nossas bases. E é preciso estar lutando constantemente contra tudo isso, né? Vira e mexe, questões de conflito sobre território, governo declarando, né? Muitas das vezes batendo de frente mesmo com a população indígena, e é preciso também se levantar, é preciso também lutar, porque se a gente não luta, a gente não tem direito nem à educação, nem à saúde, que é o básico, que é aquilo que precisamos, né, que temos por direito, mas se não for na luta, infelizmente não tem chegado às nossas comunidades. Acho que é bem isso, né, que eu gostaria só de falar um pouquinho. Eu sei que os nossos parentes falaram bastante, mas eu sei que sou bem timidazinha lá falando. Mas estou aberta a perguntas, se vocês quiserem fazer mais, a gente pode ir conversando e ao decorrer do tempo vou respondendo as perguntas de vocês. Muito obrigado, Karine. Eu estava te ouvindo aqui e a primeira questão, não, a primeira reflexão
que eu queria trazer para cá, para nós aqui, de uma maneira geral, para quem está aqui nesse momento, é o que eu não canso de falar, e que eu não vou cansar, acho que nunca, de falar sobre isso, é de que esse é um momento especial para a gente pensar que nós somos produtores de conhecimento, né? Nós ocupamos esse espaço que é de direito nosso, porque nós temos capacidade de fazer reflexão crítica sobre a nossa realidade, sobre a realidade do país, no momento, por exemplo, de ataque, né, ao povo Munduruku, né, de genocídio da população indígena, né, de determinados povos, né. A gente está lutando, né, há muito tempo por um espaço que é nosso e que merece ser ocupado, porque nós não somos apenas receptores, nós produzimos reflexão crítica, né. Isso deve ser levado em consideração. A gente está um pouco cansado de ter que falar sobre isso, né, porque o olhar que é lançado de outras regiões para a região norte, né, e para a região nordeste, a gente sabe que é um olhar do atraso, é um olhar do atávico, de que as coisas não chegam, e a gente sabe que as pessoas dessas regiões, estou me referindo aqui à região sul e sudeste, né, a gente sabe que eles sabem o que acontece na região amazônica, na região nordestina, com relação à população indígena, mas eles insistem em localizar a gente de uma forma enviesada, né? Isso é muito problemático. Então, eu acho que quando a gente lança a mão dessas reflexões sobre o território, sobre a territorialidade, né, é uma forma da gente devolver, né, esse tipo de discurso, né, que a gente é colocado, né? Então, eu acho que é importante pontuar isso aqui. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz nesse momento aqui, pela abertura desse diálogo, e dizer que tem algumas questões, né, aqui a respeito da fala da Manuela, da Suzana e também da Karine, que possuem relação, que está ligada inicialmente a essa concepção que a Manuela traz, a Suzana também, a Karine, que é a noção de território, que é bastante falada do início ao final, né, dessa exposição. Então, a primeira pergunta, né, o primeiro comentário é da Zilene Maciel, e ela pergunta por que, mesmo sendo um território indígena, o nome da aldeia é Santa Isabel, né? Por que esse e não outro com sentido indígena, né? E aí, como é uma roda aqui de conversa, de diálogo, eu já vou passar direto para a Manu e para a Suzana para fazer os comentários. Então, eu vou começar respondendo e a Suzana completa o que eu colocar. O nosso povo, ele passou por um processo de catequização. Ele tem contato com a Igreja Católica. E então vão ter aldeias que vão ter nomes que remetem à religião católica, como Santa Isabel, como Espírito Santo, mas vão ter territórios que vão ter nome indígena. Então isso acaba acontecendo muito nas nossas aldeias, lá em Oiapoque, né, que são 20 e poucas aldeias caricuna. E aí escolheram Santa Isabel como homenagem para a filha, porque a minha avó e o meu avô, eles tiveram uma história de que eles perderam muitos filhos. Eu acho que foi até a sexta gravidez, até a quinta, mais ou menos, a minha avó perdia os bebês, ou então por aborto espontâneo, ou então as crianças morriam de moléstias, né, até os 2 anos de idade. E aí, por conta dessa influência católica, até hoje tem essa influência dentro da aldeia, né? Convive a pagelança com o catolicismo, a Suzana pode estar falando um pouco mais. Eles acabaram, por conta dessa influência, colocando Santa Isabel. Mas no pensamento deles, no que as minhas tias me contam, foi mais por causa da filha do que de uma santa em si. Mas a gente vê que tem essa influência da religião dentro do nosso povo, assim como tem no Palicu, só que lá no Palicu é a religião neopentecostal.
enquanto nos outros povos você vai ver mais o catolicismo do que as igrejas evangélicas, que lá tem também os Galibi Maruorno e os Galibi Kaliná. E aí a Suzana, né, que viveu esses primeiros anos da aldeia, que realmente conviveu com a Delfina, com o Manuel, o primo dos Santos, que eu não mencionei o nome, né, que é o meu avô, o Coco, que foi fundador junto com a minha avó, ela pode estar explicando melhor, porque ela conviveu com essas pessoas, né? Eu sou a neta caçula. Quando eu nasci, meu avô já tinha falecido, não tive a oportunidade de conviver com ele. Minha avó tem muita pouca memória mesmo, faleceu quando eu tinha uns 5 anos. Então, o que eu sei, né, o que eu trago dessa ancestralidade, dessa geração deles, é muito do que as minhas parentas, que eu digo mãe, tias, primas, e também meus primos homens vêm me contando. Mas a Suzana pode estar completando porque Santa Isabel, e também está falando um pouco da própria Isabel, que é quem dá nome à aldeia. Bem, quando eu nasci, já existia a vila, o antigo Barracão, que é a aldeia Santa Isabel, mas o primeiro nome foi Barracão, porque foi feito um barracão grande mesmo, uma casa, depois foi chegando mais pessoas, parentes foram chegando, né? E, como a Manuela falou, foi em homenagem a Isabel, né? Porque a mamãe teve mais ou menos uns 5 ou 6 filhos, e 1 ano, 2 anos, morriam, né? Então, tinha aquele padre lá do Oiapoque, e sempre o papai estava ali dando, o papai era uma pessoa muito católica, né? A mamãe também, só que a mamãe falava português, mas ela rezava um pouco em francês, porque lá, as primeiras... Porque antes de 1900, né, quando eram os franceses que dominavam mais ou menos a fronteira. Então, todo mundo daquele tempo ia aqui. Então, ela foi batizada na Guiana Francesa, que a gente falava que era um território da França, né? Então, preferiram dar o nome de Isabel, já que achavam, porque todo nome tem o nome de uma avó. O meu é da mãe da mamãe, e a Vitória, o nome da mãe do papai. E a Isabel foi por causa da primeira filha, porque foi por causa da promessa, né? E sempre está ligado com os pais. Inclusive, eu posso falar uma coisa com mais detalhe com relação à festa que existe entre os Caripuna, inclusive com os Galibi Maraorno também, né? Os Palicuna. Mas acontece que tem umas festas que é durante o mês de maio, e mês de junho, porque corre também essas festas juninas, as festas que eles podem também ter o caxiri, eles se rezam, né? Só que tinha um senhor que ele rezava tudo, como a Manuela falou, como se mistura, né, a religião católica com a pagelância, né? Inclusive, eu nunca vi citar essas coisas que eu vou falar agora. Essa festa de maio, entre o Divino Espírito Santo e a Ascensão do Senhor, parece que é 8 dias. Eu sei que tem uns machos, né? Então, tinha um senhor Tangará, filho da minha avó. Ele cantava, ele falava um pouco português, mas ele cantava tudo em latim. Ele falava tanto o nome de santo, eu acho que ele sabia um catecismo todo, só de nome de santo. Era São Francisco, São Benedito, São José, era tanto, ele cantava e falava o nome dos santos. Então, nesse Espírito Santo, que é uma vila, 10, 15 minutos da outra aldeia, Santa Isabel, né? Nessa festa, durante o mês de maio, de 8 dias, era a sessão do Senhor e Divino Espírito Santo, mês de maio, né? Aí ele cantava tudo, se caísse numa quinta-feira, se caía, mas tudo em latim. A gente dava para entender o que é. E todo mundo ia, mas muitos estavam na base, dançando, né? E a base do caxiri também. Mas muitas iam rezar assim mesmo, né? Subir e tinha que ter umas escadas, uma ladeira em cima, era uma capelinha. Todo mundo ia, chegou meia-noite, vamos rezar. Aí, eu acompanhei essas festas até os 12, 13 anos, e algumas vezes que eu fui depois que fui daqui, eu já morava aqui em Belém, mas não era como antes, como era, né? E nesse intervalo da oração, todo mundo parava para ir meia-noite rezar. Aí rezava, cantava em latim, voltava para a festa dançar, tomava o caxiri. E nesse intervalo também acontecia, por exemplo,
uma das coisas que eu nunca falei, inclusive tenho uma doutora em História, acho que ela se formou há 2 anos atrás, ela chegou no museu perguntando que ela estava fazendo um trabalho sobre a festa do Divino. Inclusive tem até em Caiena, porque tem uma promessa do indígena que mora em Caiena, né, que tem muitos indígenas lá da Oiapoque. E tem um local que ele tem uma capela que faz todo ano a festa do Divino. Eu disse, por quê? Quem está lhe dando. Quem está. O meu coisa aí, inclusive, é meu sobrinho, mas só que ele é muito novo. Ele sabe do passado? Você sabe quais são as coisas que aconteciam nessa festa antes, como era antes? Que eram caças, assim, primeiramente eram as caças, e de acordo com o tamanho das caças, eles soltavam, por exemplo, se fosse anta, era, vamos dizer assim, 5 tiros. Um veado, os 3 tiros, a paca, a cutia. Então, as mulheres iam trabalhar nessa festa, né? Iam cozinhar, e os homens iam cortar, e elas cozinhavam. Isso era a noite toda. Café, os festeiros. E nesse intervalo acontecia um tipo assim, tipo, as pessoas desmaiavam, principalmente os jovens. Coisas que eu não posso, assim, hoje eu posso dizer assim, será que porque nessas 2 festas você podia fazer Santo Antônio, São João e São Pedro, mas não acontecia nada. E fora dessa época, você pode fazer essa festa nesse local aí, nessa mesma casa, e não acontece nada, mas só entre o Divino, quando não acontecia essa coisa na sessão, o Divino Espírito Santo, acontecia, a pessoa desmaiava, eram os jovens. Muitas vezes ficava para o resto da doença. Essa pessoa que desmaiava, caía, às vezes estava dançando, caía, simplesmente, sem estar bebendo, sem nada. Aí falava-se que geralmente era um negócio que chegava, tipo macaco que vinha, se aproximava dela, aí devido tanto medo, ela desmaiava. Eu conheci um senhor que ficou pro resto da vida dele com doença, ele ficou com o braço assim, torto, né? E aí eu ficava com medo, eu ia já rezando, não vou rezar, porque eu vou para essa festa, eu vou rezar, porque se não acontecer na sessão, vai acontecer no Divino Espírito Santo. São coisas que eu acho que ela não está acontecendo atualmente. Será porque chegava nessas 2 festas? Será porque chegava assim, alguns franceses, pessoas de outros que não eram indígenas? Será que é isso? Esse contato? Aí eu me faço essa própria pergunta. Não tá? Porque nas outras festas poderia ter e não acontecia. Então, era uma coisa ali do catolicismo e também da pagelância, porque o pajé estava lá também para defumar, fazer as coisas tudo. Acaba coexistindo os nossos rituais tradicionais com essa influência do catolicismo, né? Com as rezas, com os santos. E acontecia mais com as mulheres, né? E por conta disso, isso também acaba refletindo no nome das aldeias e às vezes no nome das próprias pessoas. Entendi. A Carinha tem alguma experiência parecida com o que a Manuela e a Suzana comentaram a esse respeito? A experiência concreta mesmo dos sujeitos, da influência da religião, da religiosidade? Aqui o nosso povo, né, tem a igreja de São Pedro, o qual, quando o povo morava na Caiçara, né, que é o nosso primeiro território, já existia, né, a igreja de São Pedro, porque por aqui foi palco dos Freis Capuchinhos, bem antigo, 1800 e alguma coisa. Não lembro exatamente o ano daqui da igreja nossa. Mas é uma das igrejas bem antigas aqui do nosso estado. Ela é uma das mais antigas. E nós sempre temos uma ligação muito forte com a Igreja Católica, né? A Igreja Católica aqui nos ajudou também, né? A ajudar o nosso território, a paróquia de Topriá, através de Frei Enoque também. Ele que sempre ajudou o nosso povo na retomada, nas lutas. Muitas das vezes ele enfrentava a polícia junto com a gente. Ele dizia que se fosse preciso morrer com os índios Chocós, ele iria morrer. Ele dava a vida dele por a gente. Então, nosso povo tem uma ligação muito forte também com a Igreja Católica aqui, sempre muito presente, sempre foi muito
forte ao catolicismo da nossa comunidade também, e principalmente as nossas questões de luta, né? Sempre tivemos muito apoio da Igreja Católica, não só daqui, né, mas também de propriar, na época eram épocas muito difíceis, né, na década de 70, mais ou menos, era um período muito difícil aqui do nosso povo. Arrecadavam alimento para ajudar os nossos parentes, e sempre tem essa questão muito da conquista, né, porque muitas vezes a gente sabe que hoje é muito difícil estar conquistando, né, a demarcação do nosso território. Então, acho que o apoio do CIMI, da Igreja Católica aqui, da Universidade Federal também de Sergipe, na época também nos ajudou muito. Acho que a gente deve muito a eles também essa questão que eles apoiaram a nossa luta, apoiaram a causa do nosso povo. E hoje nós temos o nosso território demarcado. Poucos aqui na região do Nordeste, né, sabemos que são poucos territórios que são demarcados. E hoje o nosso território também é demarcado, e graças a Deus, e graças a muita influência, teve muita influência da Igreja Católica aqui também, da conquista do nosso território. As falas de vocês, elas expressam um sentido muito próximo da questão, de uma questão que o Krenak levanta, o Schopenhauer também levanta, né, nos livros dele, que é a relação com a natureza de uma maneira geral, né? Com os recursos, né? Com o meio ambiente, né? Aquilo, meio ambiente, leia-se não só a questão da floresta, né? Mas a gente está falando aqui de toda uma estrutura, de todo um sistema, e que faz todo sentido ter uma relação direta, né? Tem duas questões dentro dessa perspectiva que perguntam, traz um debate sobre isso que os teóricos indígenas estão levantando como reflexão, né? Na fala da Manuela e da Suzana aparece muito fortemente, na da Karine talvez um pouco menos, que é a questão da relação entre o sujeito, mulher e o território, né? Então, a Vilma Jurema, ela queria entender, eu queria que vocês explicassem, né, um pouco mais sobre essa relação entre mulher como sinônimo de território, né? E eu vou conectar com uma outra questão que foi feita pela Vilma Jurema. Por que mulheres são territórios? Me explique melhor essa relação entre mulher igual a território. Conectando essa questão, tem uma pergunta da Michele Macedo, que ela diz assim: qual o significado de ser uma mulher indígena em contexto urbano atualmente? E aí vocês fiquem à vontade para responder. Eu posso responder primeiro, porque eu queria só puxar uma coisa que não tem relação com isso. Acho que tem alguém com o áudio ligado, que eu estou ouvindo a minha voz. Se puder desligar, que dá o retorno. Obrigada. Uma coisa que a Karine falou, que foi... a gente sabe como é esse primeiro contato da Igreja Católica com os povos indígenas, né? Que foi um contato muito violento, lá no século XVI, e que repercutiu por muito tempo. Mas o que ela falou que acontece no povo dela, né, a Igreja Católica, por meio do CIMI, como aliado da demarcação de terras indígenas, foi algo que também aconteceu no nosso povo, que eu aprendi, né, com os meus parentes, porque eu também não era nascida nessa época. E que o CIMI apoiou muito dentro da questão da educação, apoiou muito na demarcação, que se não fosse ele, isso também não teria ocorrido, e que também ajudou muito em projetos, principalmente voltados para as mulheres. Então, era isso que eu queria estar colocando também, que eu percebi que ela falou, que também acontece no meu povo. Mas já indo para a questão das mulheres e território, e mulheres e o território urbano, né, como o Ramon colocou, eu aprendi com as parentas que o território é nosso corpo e ele é nosso espírito. E aí eu também aprendi com o Krenak que a gente não é algo separado do território. O que a gente faz no território, se a gente polui ele, se a gente desmata, se ocorrem queimadas, isso também vai influenciar na gente. A gente não está separado do território.
ele fala, né, nas ideias de Adiar o Fim do Mundo, que o não indígena, ele pensa que ele e o território são coisas diferentes. E a gente não, a gente é a mesma coisa, a gente sabe que se a gente fizer alguma coisa com o nosso planeta, com o nosso território, isso também vai influenciar na nossa vida. E a gente não pensa só nessa nossa geração daqui de agora, a gente pensa na geração do futuro e do passado, da gente guardar as memórias, guardar as histórias dos nossos ancestrais. E o território, ele conta as nossas histórias também. Mas a gente também pensa em preservar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, porque eles são a continuidade do nosso povo, né? Eu já vi parentes falarem, nós somos as mães das aldeias, porque é do nosso ventre que vem as filhas, os filhos. Então, eu acho que a mulher é território nesse sentido, né? Porque é ela quem pare a aldeia. Ela quem cria. Minha mãe me fala, os primeiros ensinamentos são com a mãe, os primeiros ensinamentos que eu tive foi com a tua avó. E aí eu percebo que os ensinamentos que eu tenho como caripuna, os primeiros e até hoje são com ela. Porque eu não tenho como aprender com a família do meu pai, por mais que eu tenha contato, porque é aquela minha família não indígena. Então, com quem eu vou ter um contato mais próximo é com ela, que está todo dia comigo. É com as minhas tias, com as minhas primas, quando elas vêm aqui para Belém. Ou então, quando eu vou lá para o Oiapoque, ou para a região urbana, ou para a aldeia. Porque tem muito essa circulação do indígena, né, dentro da região urbana do Oiapoque, porque é um município que 30% da população é indígena. E tem parentes que estão residindo dentro desse contexto urbano. Então, eu acho que a terra, ela é parente, mas principalmente ela é mulher e ela é mãe. Isso é algo que faz parte da nossa espiritualidade. E só fazendo algumas relações com o que a Suzana colocou, né, que ela falou muito do museu, eu não sei se alguém chegou no meio da fala, é o Museu Paraense Emílio Guild, né, que é a mais antiga instituição científica da região amazônica. E ela fala muito dele porque esse é o território urbano que ela mais vive recentemente. E ela não se desconecta dos conhecimentos indígenas lá, porque ela também está aprendendo com outros povos, com os objetos de outros povos. E esses objetos, para a gente, não são simples objetos, são seres, são pessoas, são encantos. Então, por isso que os parentes gostam que ela está na reserva, porque ela é rorô. Então, rorô é uma espécie de pajé. Então, ela vai ter um cuidado que é um cuidado afetivo. Não é um cuidado que é um cuidado técnico, sabe, do não indígena, que vai tratar aquilo como algo inerte. Não, ela vai tratar de uma outra forma, de uma maneira especial, porque ela sabe o que aquilo significa para um parente de um povo. Ela vai estar buscando conversar, somar com aquele parente daquele povo. Então, o território para ela aqui na cidade acaba se constituindo com o museu, que ela fala, lá eu não estou com peças de tal e tal povo, não, eu estou com o próprio povo. Então, eu acho isso muito bonito, muito poético na fala dela. E ela vai poder falar melhor, né, do que é esse ser mulher no território urbano. Mas, assim, para mim, eu tenho uma trajetória ainda, eu acho muito curta, né? Eu tenho 27 anos, eu acho que eu ainda sou uma jovem, ainda não vivi muita coisa. Então, eu fico sempre olhando para as minhas ancestrais, para o que elas viveram, o que eu posso aprender com elas. E a minha trajetória no território urbano foi sempre uma trajetória, assim, marcada por as pessoas estarem questionando, mas o que vocês estão fazendo aqui se vocês são indígenas? Porque vocês não estão na aldeia? Se vocês estão aqui, vocês não são indígenas, é porque a sua pele é desse jeito, porque o seu cabelo é desse jeito, porque você fala desse jeito. Sempre questionando a sua identidade, sempre o não indígena querendo vir dizer quem você é e querendo invalidar o seu discurso. Então, isso é uma violência muito grande que a gente sofre na cidade. E sofre violência também por ser mulher, né? As inúmeras violências que as mulheres sofrem nesse contexto urbano, a gente também sofre. E sofre junto com esse racismo por ser indígena também. Então, mas eu também fico pensando assim, que não é simplesmente a gente sair da aldeia para vir para a cidade,
Na verdade, foi a cidade que invadiu os nossos territórios, porque aqui era território indígena. Foi a universidade, olha, porque eu estou na universidade, né? Foi a universidade que veio para dentro do território indígena. Foi a cidade que veio para dentro do território indígena. Aqui em Belém, a gente mora numa região periférica, que é a Terra Firme. Eu lembro que quando eu era criança, era completamente diferente a rua que a gente morava. Era um alagado, era como se fosse uma palafita. Hoje em dia, não, tá tudo aterrado, tudo asfaltado, completamente diferente. Mas eu lembro que era alagado embaixo. Então, eu lembro também da minha mãe me falar um dia desses, Manuela, aqui embaixo era Igarapé, tu lembra como era alagado? Então, a gente tem que ter respeito também, porque a gente não sabe se um bicho morava aqui. No caso, o bicho que eu falo, caruana. Então, tem que ter respeito também, porque tu tá na casa dele, né? Então, essa relação com a natureza, né? A gente tem que pedir licença, porque antes da gente chegar aqui, esse daqui podia ser o território de um encantado também. Então, sempre tá pedindo licença quando a gente for no rio, quando a gente for na floresta, aqui mesmo dentro da cidade, porque eu sei como é a história do lugar que eu atualmente moro aqui. Então, ter esse respeito também. Eu não sei se eu me prolonguei muito, se a Suzana quer falar alguma coisa. Eu vou falar, por exemplo, com relação à mulher e território. Então, muitas vezes, eu só continuar porque a Manela já falou quase tudo. Então, com relação ao meio ambiente, a mulher tem que ter cuidado também, não só o homem, né? A mulher, porque ela, por ser mãe, ela tem todo aquele cuidado, aquele carinho, ela tem sempre. O que pode acontecer pode afetar também mais as mulheres da aldeia, que elas são, um modo de dizer mais fácil, ela tem mais um sentimento de mãe mesmo. Então, tudo isso reflete, né? Isso, eu lembro que a mamãe falava quando, por exemplo, a mulher menstruada, né? A mulher menstruada, ela pode ser aquela mulher que ela pode engravidar de alguma, como no meu caso, que eu sou marroô, né? Engravidar de um ser espiritual, não como o boto cor-de-rosa, que tem outra história. Né? E ela pode até explicar, eu vou explicar isso, né? Então, a mulher, quando ela vai, que ela está menstruada, ela não pode ir para o rio. E se ela chegar a tomar banho menstruada, imediatamente ela está sujando o espaço. Então, você está sujando o espaço do outro. Você tem que respeitar o outro. Como nós não queremos que ele suje nossa casa, não podemos sujar a casa do outro. E o pajé era um porta-voz. Logo primeiro, ele disse, olha, você, na forma dele ver, percebeu quem entrou, quem invadiu tal espaço. Porque você está lidando, sempre nós estamos lidando, olha, porque é o visível e o invisível, anda o tempo todo com a gente. Eu trouxe aquilo que eu acho que até no museu eu sinto aquilo. Eu converso sozinha, eu gosto de entrar sozinha, pedir licença. Eu estou no espaço urbano, ao mesmo tempo no espaço urbano, mas um território, aquele espaço é um grande território com cento e poucos povos indígenas, mais ou menos tombado a 15 mil peças, mas com coisas do pré-tombo se dá mais ou menos 17 mil peças, que tem várias décadas, final do século XIX, de 1896, 97, são peças antigas dos viajantes, de muitos indígenas aqui da região, inclusive, como eu falei, dos países vizinhos aí, como Peru, Bolívia, né? Tem peças que não tem data, que a gente sabe que é muito antigo. Então, você está lidando com isso, com uma coisa que até hoje muitos indígenas não querem visitar a reserva. Alguns indígenas, depende do grupo. Outros não, porque aquilo está morto. Outros não, porque ele está guardando algo que nós vamos trazer da nossa ancestralidade. Uma coisa que nós podemos levar, fazer aquele intercâmbio de conhecimento, buscar e levar. Então são essas coisas que eu fico analisando dentro do meu trabalho, que, assim, ao mesmo tempo que eles chegam assim, está tudo pronto, está tudo coisa, vai para a internet. Mas, gente, tem muita coisa, for procurar, porque está escondido tanta coisa, você não sabe, você tem que fazer isso assim, a cabeça para funcionar. E eu levo aquele meu jeito mulher, vem de um território
dos meus ancestrais, trazendo tudo aquilo e com esses povos, respeitando eles. Ao mesmo tempo, eu sou uma funcionária pública. Eu tenho que respeitar o outro, tenho que respeitar. Pode ser porque nós temos africanos, peças africanas, e temos dos marrom, que são os saramacá, que eu acho muito interessante também, porque antigamente lá no Oiapoque tinha muito saramacá, que eu consegui ser igual indígena mesmo, mas são os negros saramacá, né? Então, só que chegou agora uma época que eles foram tudo para Suriname, mas eles deixaram muita coisa, conheci muito dele. Tinha uma índia casada com Saramacá, que era pajé, ela não estava morando, mas ela estava lá no Tampá. Então, tudo são territórios que lidam, que são os povos, porque também o nosso povo tem muita mistura entre Paricu, Galibimaru, Calibicalina. Então, aquela mistura de conhecimento que cada um traz um pouco, e você pode medir aquilo, como eu posso também medir o meu sentimento, o meu respeito com o outro, não só do indígena, mas eu tenho que respeitar, que eu sei que ele vem carregado de coisas, que traz toda uma centralidade, que ele fala, uma peça está representando aquele povo. Se você for buscar através da cultura, você pode fazer uma tese de doutorado com uma peça que traz uma peça, escrever tanto. Eu conheço tanta gente, agora eu vou me colocar um pouco, né? Quando eu estou dentro da reserva, eu falo que as pessoas ficam assim, tem doutores que se formaram, muita gente foram aprender. Eu fui convidada até para Goiás para participar do mestrado, porque a mulher aprendeu, foi as primeiras coisas que ela foi aprender. Tem gente que hoje que são doutores em museologia, outras coisas. Historiadores, não, você não vai se aposentar, porque eu estou há muito tempo em período de me aposentar. Você não vai se aposentar agora, não. Você tem muita coisa a ensinar a gente. Porque quando eu estou lá, aqui não, porque eu estou longe, aí eu fico um pouco dispersa, mas quando eu estou lá dentro, eu tenho várias formas de me comunicar. Quando eu falo aqui com você, eu posso falar com ela, com você aí, de outra forma. Mas é a mesma coisa, o mesmo sentido. A maneira como eu estou habituada com aquilo, e a mesma forma de me expressar. E eu, dentro da minha forma de me expressar, que você não pode se aposentar e deixar a reserva desse jeito. Eu tenho que fazer um trabalho, professor de história do Rio de Janeiro. Você não tem que se aposentar. Antes de você aposentar, você assim, mas eu estou próximo, eu tenho muito tempo para me aposentar. Não, você não pode, porque você tem que trabalhar com você. Aí vem gente de fora, já fui a Guiana Francesa representar a minha curadoria em Suriname, porque o museu tem um intercâmbio com os museus da Guiana Francesa, Suriname e da ex-Guiana Inglesa, né, e outros. Aí o museu tem um museu com a exclusivamente indígena do Oiapoque, que eu participei do módulo, e também eu fui falar sobre como manusear dentro do museu. Foi em 2007, mas eu não falei, eu falar como era dentro uma forma dessa museografia, desse trabalho de conservação dentro do museu, que hoje em dia é um museu assim que é um museu aberto, a visita, né, igual o meu, de um museu científico de muitas pesquisas, lá também. Eles levaram totalmente o turé, as coisas tudo do ritual dos povos, eles levaram todo o turé para dentro do cuarri. E o cuarri, o nome, é um peixinho que os 4 grupos indígenas eles usam. De vez em quando eu estou fazendo, eu estou escrevendo o cuarri aqui. Então, são coisas assim, quando eu analiso os outros, assim, principalmente os do norte, assim, você tem que ver algumas palavras, algumas coisas em Caribe, inclusive do Guaiana aqui, e do povo, assim, aí você dá para notar esse aqui não, esse é Caribe, esse aqui. Como eu estou falando, eu não gosto do cabelo, sinal, essa risada, esses traços aqui é de um povo. Quer dizer, isso não é dizer que você sabe tudo, mas você vai se familiarizando com a coisa, e você pode, você diz assim, você pode diferenciar um pouco, mas você olhando, você pensa que é só uma coisa. O que significa um objeto de um grupo com outro?
olhar para um cesto, coisa. O que enrola muita gente é os cachuiana com os tirió. Muitas coisas muito parecidas. Como os povos indígenas, que são uns povos diferentes, distintos, mas tem algumas coisas deles são, porque eles estão muito tempo participando do mesmo ritual, essas coisas tudo. Os pajés que falam daquela região, inclusive aquela região é demais. E você vai pegar peças que são muito parecidas, mas ao mesmo tempo tem um significado um pouco diferente. Eles contam a questão territorial agora. Vou falar que a Cobra Grande é um território para a gente. Agora eu vou tomar muito tempo ainda. Eu vou tomar. A Aramari é uma cobra grande que ela foi um grande pajé que antes. Acho que quando a minha avó falava antes, tudo para mim, esse antes dela significava muito assim, quando o homem, quando a gente não era batizado, ela sempre falava, mas nesse sentido, né? Aí ela dizia assim, existia uma cobra muito grande que toda no rio Curipi, toda coisa que passava aqui nesse rio, a cobra devorava. A cabeça dela estava bem aqui nesse rio Curipi, quase na foz do rio Curipi. E o rabo dela estava lá na Cajareira, eu acho que não sei quantos quilômetros que tem isso, é 300 quilômetros, é um dia todo durante o verão, 2 dias para chegar, onde divide os Paricu dos Caripuna, né? Então, ela dizia assim que aí o grande pajé, conhecido, que ela chamava de cirurgião, um grande cirurgião, ele com as outras entidades dele, com o Puraqué, um dos guardas dele, conseguiu virar essa cobra, a cabeça, para debaixo dessa montanha do Cajari, porque onde tem as montanhas tem muitas coisas também, como tem as coisas da água, tem a coisa da mata, tem a coisa do céu, as estrelas da água. Então, tudo isso são caruanas. E tudo também isso é mãe, você está lidando, porque a mãe, ela abrange tudo. Você não vê. Eu só ouvi falar de uma coisa que não é muito sobre o Papá Chapô, que eu falei daquela vez no Intercultural, né? E do Papá Chapô, mas é pouco falar esse é o pai. Mas existe o pai, mas a mãe está em todos. Então, são coisas assim que, se eu for me prolongar, eu vou levar uma história. Cada história começa de uma coisa. Então, ela marca esse território. Então, hoje, os pajés, naquela época, era criança, ainda faz os pajés fortes, ainda consegue cantar e fazer isso em Caribe, Aruá, que vão cantar, estão mexendo com a cobra está toda acorrentada. Mas esses pajés de hoje, que realmente você vai perdendo de acordo quando você vai estar mais em contato com a sociedade nacional, você vai perdendo esse contato, essa globalização de tudo, né? Então, você vai perdendo muita coisa. E tem a televisão aqui, faz você esquecer, você tem outras coisas. Eu, muitas vezes, estou olhando, mas eu estou escrevendo alguma coisa. Então, são essas coisas que quando você fala assim, você esqueceu tal coisa. Como eu vi vários indígenas chegarem depois, nós esquecemos tal coisa, mas eu vou tirar por medidas. Tem coisa que você faz por medidas, tem coisa que você não tem todo um equipamento, eu faço isso, eu não tenho porque você tem que dar conta daquela peça, cuidar, tudo, mas se você não tem um equipamento, uma estrutura, você tem que criar. Então, teve uma antropóloga, ela veio fazer sobre as figuras dos tirões, aí eu peguei e mostrei essa aqui, ela assim, você me ensinou muita coisa, ela é alemã, você me ensinou coisa de trás para frente, eu pegava os desenhos, então, de ser do grupo tal, ser do grupo tal, você já olha aqui por dentro, eu fui convidada para ir, inclusive um dos trabalhos que foi agora que vai ser lançado, foi lido na Alemanha, nesse encontro. Então, são essas coisas que a gente deve ter cuidado, o respeito. Isso é uma forma de ser mãe, cuidar. Os pajés estão lá, também pode ser mulher para cuidar. Só que hoje, vai se perdendo muita coisa, né? Então, essa busca, essa valorização. E eu falo sempre desse nosso museu, eu gosto muito do Museu Guerra, eu não sei, eu falo, todo ano eu vou me aposentar. Mas eu parece que tem algo que está me prendendo, algo está me prendendo. Aí eu estou dizendo, meu Deus do céu, com 70 anos. Aí agora, com 70 anos, eu vou me aposentar. Aí a outra diz assim, não, nós temos que deixar tudo em ordem. Será que eu vou ficar para quê?
Eles, com certeza, aí, meus colegas, essa aí anda muito igual uma formiguinha de um lado para o outro. Você está aqui ao mesmo tempo, você se observa, você está lá. Essa aí vai fazer muita visagem. Quando ela morrer, você vai fazer muita visagem. Pois é, estou ai, coisa linda. Estou contando coisas que realmente tem muitas, muitas coisas assim, história. Mas eu vou fazer outra live. Você pode fazer outra live? História do parque, história da reserva, história da coisa, história dos colegas. E tudo está conectado com uma coisa e outra. Com a minha ancestralidade toda, com o meu povo, com o território, com tudo. É isso. Nossa, que aprendizado, Suzana. Eu não tenho nem palavras aqui, porque são muitas coisas. A gente precisaria, obviamente, de mais tempo, né? Mas, infelizmente, né, a gente tem que acabar. São questões aqui mais burocráticas e de tempo mesmo, né? Então, eu queria agradecer demais, né? Depois passar a palavra também para a Karine, né? Mas já iniciar os agradecimentos a todo mundo que esteve aqui hoje com a gente, que se disponibilizou a estar aqui nesse espaço, né? O seu tempo. Então, para nós é muito importante que vocês estejam aqui ouvindo essas histórias, dialogando conosco, convidando mais pessoas a estarem aqui. Então, eu vou passar para uma última pergunta, eu já passo para a Karine e peço para vocês fazerem as considerações finais de vocês, tentando ser um pouco mais breve, porque a gente está aí num tempo que está meio estourado já. Mas é isso. Muito, muito, muito obrigado mesmo pelas falas e por todo o aprendizado. A última questão, né, é a Michele, que pergunta, ela diz que ela é bisneta de indígenas, e ela está em busca da própria ancestralidade. Então, ela quer sugestões para se aproximar cada vez mais da identidade indígena. O que vocês poderiam falar a esse respeito? Eu queria começar com a Karine. Boa noite. Respondendo, né, a pergunta, muitas das vezes nós também nos deparamos com pessoas, né, que contam as histórias aqui, que são descendentes do nosso povo, que de uma certa forma também tentam buscar essa ancestralidade, esse conhecimento do seu povo, de onde é que eles vêm. E muitas das vezes a gente assim procura as pessoas para as pessoas procurarem saber mais sobre a história do seu povo, se da onde é que eles são, que povo eles pertencem, porque muitas das vezes as histórias, como a nossa parente falou, né, muitas das vezes são bem parecidas, mas que cada povo tem uma identidade diferente. Então, eu sugiro à minha parente, a que está à procura, né, de seu povo, saber mais sobre a história, saber qual mais o seu povo, a qual ela pertence. E desde já também gostaria de agradecer pelo convite, de estar compartilhando, aprendendo muito com Dona Suzana e a Manuela, aprendendo muito com essas histórias, gostei muito de estar aqui participando, não só como palestrante, mas também como ouvinte, viu? Aprendi demais com vocês também. A gente sabe que são vários temas que a gente está estarmos debatendo, né? Essas questões sobre índios no contexto urbano, hoje em dia, né, muito mais vem sendo levantado sobre essas questões, sobre essas vacinas. Então, são essas questões que sempre vêm em pauta sobre a gente que vive no movimento, que vive na luta. E dizer só um pouco em relação a isso, que indígena é indígena em qualquer lugar. Nós é porque vivemos na cidade que nós deixamos de ser indígena, deixamos de estar ligados com a nossa terra. Então, indígena é indígena em qualquer lugar. Agradeço desde já o convite a todos e uma boa noite. Obrigado, Karine. Muito bacana poder conhecer a tua história, poder conhecer a tua trajetória, todo esse percurso. Ainda que pouco, né, mas a gente continua no diálogo aqui, fora daqui, e
a gente espera que vocês continuem no curso, né? De alguma forma assistindo, compartilhando e em coletivo, em coletividade. Muito obrigado. Manuela e Suzana. Então, eu vou responder a pergunta da Michelle, né? Eu não vejo, muitas vezes não aparece gente do meu povo, nunca aconteceu de aparecer alguém, dizer que era descendente, mas eu vejo acontecer muito com outros povos. E o que eu digo também é algo parecido com o que a Karine falou, a pessoa está perguntando para os seus parentes mais velhos, qual que era o povo, qual que são as histórias, para tentar identificar a sua origem. Porque tem parente mais velho que às vezes não quer falar, porque tem porque silenciou aquilo, porque a própria sociedade não indígena, porque o próprio contexto urbano silenciou aquela pessoa. Então, eu acho que é muito importante estar perguntando para aqueles mais velhos qual que são as histórias, qual que é a sua origem, qual que é a origem daquela pessoa que está se identificando como indígena, né? Que ela fala que é a bisavó. Por que será que ela não falava? Porque isso realmente é comum, como a Karine falou. Nunca vi acontecer no meu povo, mas eu vejo acontecer muito com outras pessoas. Sempre alguém chegar, minha avó era indígena, minha bisavó era indígena. Tem muito essa questão assim das mulheres sofrerem violência, né? Que tem muito essa relação, né, com essa história da gente falar que a nossa avó é indígena, que a nossa bisavó é indígena. E eu diria isso para ela estar procurando identificar com os parentes mais velhos qual é a origem dessa pessoa. Que aí ela, talvez, né, através do que esses parentes conhecem, ela chegue no seu povo, na sua aldeia, na sua história, né? Porque a história vem de antes da gente nascer. É uma ancestralidade que vem de gerações e gerações. A gente está sabendo a história do nosso povo desde já há muito tempo. Eu queria fazer algumas considerações sobre o que a Suzana falou, só que não vai dar tempo, né? Que são complementos. Mas também me chamou a atenção isso que a Karine falou da vacina, que a gente é indígena em qualquer lugar. E aí tá sendo negado, né, a vacina para nós que estamos em contexto urbano. Então, a minha mãe tomou a vacina pela idade, quando chegou a idade dela, que ela é uma senhora idosa. Eu já tomei através de muita luta dos meus parentes na Universidade Federal do Pará, que somaram lutas de tudo quanto foi forma, né, e conseguiram com que a gente tomasse a vacina por ser estudante indígena. Então, mas eu fico pensando assim na situação dos parentes que não conseguiram ser vacinados. E também nas fake news que chegam dentro das aldeias, que faz com que alguns parentes fiquem com medo de tomar a vacina. Então, eu fico pensando muito nessas questões, né, da vacina, quando chega, né, vir essas fake news que impedem os parentes de estarem tomando ela, e também no contexto urbano, que é negada a nossa identidade. E aí isso reflete nessa situação das vacinas. E aí a Suzana falou essa questão da mãe, né? Na nossa cosmologia tem muita a figura da mãe, como a mãe do igarapé, a mãe de determinado território, então sempre referindo a essa figura materna. E a questão da menstruação também, né? Aparece como tabu dentro do nosso povo, porque a menstruação como um elemento que vai estar sujando. Eu também tenho um estudo, né, do meu TCC voltado para isso, né? E que no nosso povo as mulheres podem ser pajé, mas a gente vê em alguns povos as mulheres não podem porque elas menstruam. Então, é uma série de reflexões que são das nossas cosmologias, né? Então, eu tenho já um estudo inserido nisso. Mas aí eu queria estar agradecendo, né, o convite, o Ramon e a Rosa, que conversaram comigo para estar aqui nessa live, toda a equipe, o Danilo que está aí por trás, né, nos auxiliando na transmissão, que eu conheci agora. Agradecer a Karine por estar aqui na mesa, compartilhando conhecimento, compartilhando afeto, compartilhando a presença. E agradecer a minha mãe também, né, porque ela fala muito, mas é assim, os nossos antigos falam muito, a gente tem que respeitar quando eles falam, e quando eles falam é sempre remetendo ao território, é sempre
remetendo à nossa história, né, que a antropologia chama de mito, de narrativas, porque é dali que vem quem a gente é, dessas histórias e do território. E aí eu passo para a Suzana agradecer. Só colocando um pouco, né? Porque você, quando vai buscar você, a sua realidade, como ela, quando eu cheguei, tem várias aldeias aqui, muitos jovens, eu não conheço dos meus pais. Aí eu estava passado, nós fomos para participar do curso do intercultural, e olhei uma menina só, ela é muito parecida com alguém da mim. Ela disse assim, eu sou filha de fulano de tal. Aí eu disse, quem é? Eu disse assim, ele disse, é irmão do fulano de tal, mas quem foi o pai? Aí fui procurando. Quem foi, até chegar no avô de quem, para poder saber quem era. Era uma parenta próxima da minha mãe, né? Só que ela estava em outra aldeia. Então, são umas formas que você vai você não pode usar esse termo, mas vai garimpando até chegar. Desculpa a expressão, mas garimpar. É um trabalho de arqueologia. É um trabalho arqueológico das coisas. E o trabalho de arqueologia realmente é de garimpar, cavar até encontrar. Inclusive, dentro da peça que está suja, você não pode tirar nada. O sujo tem que ficar, porque lá tem muitas informações do seu passado, dos seus coisas. Pode buscar. É coisa, eu não gosto nem porque eu vou buscando as coisas, trazendo a coisa do passado para o futuro, já prevendo o futuro também. É isso. Eu agradeço muito a todos. Os colegas aí, o Ramon, a Karina, todos, o convite, muito obrigada. Olha só, uma questão aqui final, eu queria que vocês vendessem o peixe de vocês aqui, porque eu acho que é importante que a gente circule a nossa produção em âmbito nacional e que as pessoas conheçam o nosso trabalho, o que a gente anda fazendo. Onde é que a gente pode encontrar vocês rapidinho? Rede social, né? Eu sei que a Manuela é super atuante no Instagram, no Twitter. A Karine eu conheço pouco, né? E seria importante a gente conhecer mais. Falem rapidinho, onde é que a gente pode encontrar vocês? Karine? O meu Instagram, né? Karine Chocó. Pode pesquisar lá o que vocês acham no Instagram e Facebook também. O mesmo nome, assim, Karine Chocó, vocês acham tanto no Facebook quanto no Instagram. A Suzana não tem rede social, então eu acabo sendo... Só do museu. Eu acabo sendo a interlocutora, né, entre ela e as pessoas. Mas as pessoas podem me encontrar no Twitter e no Instagram. No Twitter, o meu tá @acaricuna. Se eu não me engano, o A e o K são maiúsculos, né? Porque já vem pronto o user, né? A gente não pode mudar. E aí no Instagram é @ana_manuela com O _caricuna, né? Que Ana é meu primeiro nome. E aí eu também tô lá, sou mais ativa no Instagram. No Facebook eu não falo tanto, não sei como tá meu Facebook, mas lá tô com Ana Manuela Caricuna. Bom, é isso. Através da Manuela, né? Eu deixo a Manuela com relação a isso. Quando a senhora hoje está pronta para... A senhora vai participar de quê? Vou participar de tal coisa. É assim. Eu monto a agenda dela. Aí, porque eu estou totalmente ligada ao museu, que muitas vezes eu esqueço, né? Você já está? É o dia. Aí eu esqueci, né? Não. Você falou para mim? É assim. Mas tá pronto, estou pronta toda hora. A Manu é a Relações Públicas da Suzana. Que bacana. Eu vou vender aqui um peixe rápido. A Manuela e a Suzana participaram de um dos episódios do podcast Compósita. Joguem no Spotify ou nas outras plataformas de áudio, inclusive no YouTube, que está disponível um episódio bem bacana, exatamente sobre a temática que a gente trabalhou hoje aqui. Bom, eu vou convidar, então, me despeço das convidadas
reitero os agradecimentos que eu fiz lá anteriormente, e convidar vocês para a nossa terceira semana, que é na segunda-feira, no dia 7 de junho, e vai ser um webinário sobre mulheres e movimentos sociais. A gente vai ter como convidada a Edicleide, do Mulheres do Campo e Coletivo LGBT do Campo, e a Dandara, da Pastoral da Terra, GC dos Trabalhadores por Direito. Então, a gente espera muito contar com vocês, com a presença de todas, todos e todes aqui, novamente, nesse canal Prograde FAO, sempre às 19 horas. Então é isso. A gente vai se despedir por aqui, deixar um beijo, esperar que todo mundo esteja com saúde. A gente espera que a vacina chegue logo para todo mundo, né, para que a gente possa novamente voltar a se aglomerar, enfim, a poder ter minimamente um pouco mais de saúde mental, né, além da saúde fisiológica. É isso. Beijão, boa noite para todo mundo.